Bom dia, amados. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja com cada um esta manhã, em nome de Jesus. Irmãos, como o nosso amado irmão comentou com vocês, eu venho já há alguns anos, tive aí alguns momentos em que eu parei de fazer esses devocionais e postar, mas de uns meses para cá, ao postar esses devocionais todas as manhãs, nós temos alcançado 3, 4, 5 mil famílias. Muitas pessoas, têm mandado perguntas com relação ao nosso trabalho, têm pedido oração. Não sei se alguns dos irmãos sabem que além do curso de teologia, a faculdade de teologia, que para a honra e glória de Deus, agora dia 5 de fevereiro, a gente está iniciando o segundo ano, eu também atuo como terapeuta, tem um curso também lá da IFOL, o curso da Escola de Formação de Libertadores, tem um curso de coordenador e monitor também de comunidades terapêuticas pela Cruz Azul do Brasil, sem contar aí quase 30 anos de experiência nessa área da dependência química, sendo de que esses 30 anos, 18 anos de recuperação. Em alguns desses 18 anos tive bem, outros tive mal, mas só por hoje, para a honra e glória de Deus, eu estou aqui com vocês. E o que tem me mantido, o que tem feito com que eu consiga atingir todos os meus objetivos é estar sempre conectado na videira que é Jesus Cristo. Por que eu falo isso? Porque de outras formas eu não consegui. Eu tentei de todas as outras formas e eu não consegui. Então, como nós estamos aqui com um grupo que a gente está entendendo que é um grupo que quer mudar de vida, quer ter uma transformação de vida, cara, antes do horário vocês já estão aqui reunidos, então eu tive o entendimento que eu precisava estudar um pouco mais para entregar realmente para vocês de coração o que Deus tem colocado na minha vida. Não só na minha, como na do Sérgio, como na do pastor, mas o perceber que vocês estão se esforçando para mudar de vida fez com que eu revesse os meus conceitos e buscasse mais do Senhor para poder compartilhar com vocês. E se vocês entenderem, não olhar para o Renato, como o Sérgio falou, mas olhar para aquilo que está no Renato da parte de Deus, absorver e aplicar no seu dia a dia, você pode ter convicção que é da parte de Deus, do coração de Deus para o seu coração. Eu quero compartilhar hoje com vocês uma palavra que está lá no livro de Mateus, no capítulo 7, nós vamos ler, é do 24 ao 27, mas eu fiz só algumas observações aqui, que vai falar sobre projetos de construção e como você se enquadra nesses dois tipos de projetistas aqui que Deus, através da vida de Jesus, está mencionando. Mateus o quê? Mateus 7, do 24 ao 27. Mas eu vou ler aqui o 24 e vou fazer uns comentários, e depois eu vou ler o 26 e vou fazer alguns comentários. E aí, irmãos, o que acontece? Jesus, você vai perceber que na caminhada dele, ele sempre, como diz o Célio, nos dá escolha. Você tem escolha. Você escolheu hoje. Talvez você não veio aqui com aquela vontade de se ficar imerso no período de tratamento. Mas você tem escolha. Então hoje, através dessa ministração, dessa palavra, Deus mais uma vez vai te dar duas opções. Como Ele tem dado para mim, como Ele tem dado para milhares de pessoas. Então, que você possa absorver, que essa palavra possa não só entrar na sua mente, possa descer para o seu coração e gerar um efeito transformador e ser um divisor de águas. Mateus 7, 24 diz o seguinte: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, aí eu fiz aqui uma observação, é um homem prudente, edificou a sua casa na rocha, vieram as chuvas, os ventos e não derrubaram. Amém? Amém? Essa é a primeira parte. Foi um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Irmãos, como está sendo a construção do seu caminhar dentro desse processo de recuperação? Eu estava comentando ali com o irmão Célio que hoje existe uma infinidade, hoje nem precisa de alicerce mais para construir, sabia disso? Hoje tem casas pré-montadas que o cara compra e já coloca ela em cima da terra. Tem outras casas, estava falando aqui, em países que são assolados aí por furacões, que os caras fazem as casas de drywall, que é um material mais barato, porque eles pensam o seguinte: se der um tornado, destruir a casa, a gente consegue reconstruir mais rápido e de uma maneira mais barata.
Nesse tempo aqui, Jesus ele fala só de 2 tipos de alicerce. Ele vai falar daquele cara que construiu a casa numa rocha e o outro cara que construiu na areia. Esse cara que construiu na rocha, provavelmente foi um cara que ele estudou todo o processo até chegar, né, a entrar dentro dessa casa. Porque se você for analisar no dia de hoje, você pode até ter o dinheiro para construir, mas se você não tiver um engenheiro, se você não tiver um mestre de obra, se você não tiver o pedreiro, se você não tiver o servente e se você não tiver os materiais, você não vai conseguir construir. O irmão Renan é construtor, não é verdade? Então é todo um conjunto, né, de coisas para que você possa entrar e habitar numa casa nova. E eu vejo que no âmbito aqui da recuperação, muitos de nós até começam a construir, né, de uma maneira, até que o Célio estava falando ali da figueira, que era viçosa, que ela tinha bastante folhas, mas que ela não tinha fruto. Por quê? Porque nós somos especialistas muitas vezes em maquiar aquilo que realmente a gente precisa fazer. Você já viu que hoje você é artista plástico, não é? Você pode construir uma casa e colocar aqui, não é? Quem vê de longe vai achar que é uma casa, né, fundamentada numa estrutura, mas às vezes não é, o primeiro vento derruba. Né? O segundo caso aqui vai falar que todo aquele que ouve as minhas palavras e não pratica é um homem insensato, edifica a casa na areia, quando vem as chuvas e os ventos derrubam. Então, diante disso que a gente está conversando, você sempre precisa entender que antes de você conhecer ou receber essa palavra, você era desculpável, mas agora que você está ouvindo, cara, nós estamos falando de uma maneira clara, não estamos? Quem está entendendo aqui de uma maneira clara? Todos aqui são cristãos e aceitaram Jesus como único e suficiente Salvador já? Levanta a mão para mim saber qual tipo de público que eu estou falando. Todo mundo aqui é cristão? Sim. Só o irmão ali não aceitou Jesus, mas você tem um processo ali para, né, no tempo propício, entregar a sua vida para Jesus. Então, nós não estamos falando mais com pessoas leigas. Por mais que alguns de nós estejam engatinhando na fé, é importante a gente entender que a vontade de Deus para mim e para você é boa, perfeita e agradável. A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 2:9, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem desceu para o coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas para que isso venha a acontecer, eu e você precisamos muito fazer a nossa parte nesse trajeto. Porque se você não utilizar o seu tempo aqui para poder fundamentar o teu coração na rocha, quando vier o vento, quando vier a tempestade, você não vai suportar. Como muitas vezes eu não suportei. Até mesmo porque, veja bem, a palavra de Deus diz que o inimigo está ao derredor. O inimigo ele é um derrotado, ele foi derrotado na cruz do Calvário, ele não tem força sobre a nossa vida, porque Jesus já o derrotou. Os anjos de Deus estão acampados ao redor daqueles que o temem e os livram. Mas a influência maligna faz com que eu e você, se não estivermos com o nosso coração, com a nossa mente em Deus, que nós sucumbamos e nós oscilamos. Você já parou para perceber que alguns de nós, eu até sempre brinco, tem um pouco mais de liberdade com o Robson, que de manhã ele quer fazer um projeto e de noite ele já fez 300 outros projetos. A gente não consegue ter um foco, porque a gente ficou disfuncional. Porque essa comorbidade fez com que eu e você perdesse muitas vezes o foco. E é o que vinha acontecendo com a minha vida. Então Deus tem me cobrado, olha só, a responsabilidade que você tem junto com essa equipe de conduzir esses irmãos de volta para suas casas. E se eu, o Célio, o pastor, não ministrar para vocês, aquele jacu que senta aqui, ele vai ministrar. Você vai ver Deus no cantar dele. Mas o ideal é que aqueles que foram salvos e resgatados por Jesus façam a sua parte agora. Como um dia pode ser você que esteja aqui no meu lugar, acolhendo pessoas que estão chegando. Só que, irmãos, para que eu e você consigamos atingir esses objetivos, eu tenho uma notícia muito triste para te dar. Você tem que perder tudo, por amor de Cristo. Você tem que deixar tudo. Você tem que renunciar. E eu vejo que aqui, ontem eu estava escutando ali do quarto, algumas discussões, acredito eu que um pouco de cunho de brincadeira, que muitos de nós ainda estão procurando algo para poder se ancorar. Sendo que Jesus já falou para você, ei, confia as tuas obras, os teus pensamentos,
que no tempo propício os seus sonhos serão realizados. Os pensamentos são do coração do homem, mas a resposta é da boca de Deus. Então veja bem, eu estou vendo aqui que alguns irmãos querem estudar, show de bola. Só que entenda que você vai começar a estudar e vai ter um dia que você vai acordar ruim, vai ter um dia que vai chover, vai ter um dia que vai fazer frio, vai ter um dia que vai acontecer várias coisas no meio do caminho. Só que você não pode variar. Deus, ele não varia. Deus, ele é imutável. Por que eu e você somos inconstantes? Muitos de nós ainda está esse cara aqui que está construindo a nossa casa na areia. Por quê? Porque qualquer vento, qualquer burburinho faz com que a gente pare a construção no meio. E quando você para uma construção no meio, quando você volta para fazer, você já viu aqueles terrenos que as famílias começam a construir e daqui a pouco, tipo, acaba o dinheiro? Mas por quê? Porque tem um outro verso que eu peguei aqui em Lucas, olha, 14, 28, vai falar o seguinte, ó, qual de vocês, se quiser construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular o preço e verificar se tem dinheiro suficiente para comprar e para completá-la? Por que eu faço isso, irmãos? Porque se você não parar para analisar e não fizer contas do seu tempo, de como você está utilizando o seu tempo, você vai ser envergonhado. Muitos jovens que passaram aqui pelas nossas vidas, às vezes chegam, Renato, olha só, eu quero namorar, eu quero fazer isso. Eu falei, irmão, mas você não tem um estudo, você não tem um trabalho. Ninguém mais vive de amor, irmão, só Jesus que ama nós mesmos. Se você quiser constituir uma família ela demanda recursos. A minha filha tem 7 anos, cara, é um investimento para manter ela. Às vezes eu quero conhecer alguém, mas eu entendo que até eu me deslocar para eu conhecer uma pessoa, eu tenho que fazer as contas para ver se eu não vou ser envergonhado. Então você tem aqui um período de 180 dias simbolicamente, eu não sei qual que é o teu tempo, eu já estou há 18 anos, irmão, nessa luta. 18. Agora, próximo dia 19, vai fazer um ano, para a honra e glória de Deus, que mais uma vez eu estou limpo. E as coisas estão fluindo. Mas não tem nada ganho. Então, tipo assim, os projetos que hoje eu tenho não são projetos imediatistas. Projetos de 6 meses. Para eu pegar simplesmente ali, desses diplomas aí eu tenho vários. Mas o que eu quero é realmente me entregar a minha vida para Jesus e fazer aquilo que Ele pediu para mim. Não é fácil a escolha, mas Jesus, ele fala que aquele que deixar pai, mãe e filhos por amor de mim, receberá galardão não só nessa vida, quanto mais na vindoura. Então, eu estou muito feliz que independente da circunstância, nós estamos num grupo aqui que a gente não tem tido tanto problema. Claro que alguns têm demandas que sem perceber o cara traz para nós, mas que não é a hora ainda de resolver. E a gente, com muito amor, com muito carinho, com muita sabedoria, tenta instruir você, de você ter um pouquinho de paciência, para você entender que você está no meio de uma construção. E se você conseguir bancar toda essa construção, se esforçando, fazendo a sua parte, irmão, vai chegar daqui um período que foi combinado, você vai pegar a chave da tua vida de novo na tua mão. Você vai recuperar o direito da tua vida, como o Manuel recuperou, como o Josimar recuperou. Vai chegar um dia em que a sua família vai se alegrar. Você viu, tem na palavra de Deus, só não estou me lembrando agora, que tem um verso que vai falar que a dona de casa, que a mãe de família, ela sente dores de parto. Mas depois que ela vê o nenê, ela passa aquela dor por ter visto uma criança nascer. E tudo que eu e você está passando hoje, em algum tempo vai passar. Se a gente suportar essa colheita das coisas humanas que nós fizemos, Jesus, ele está nos dando estratégias e ferramentas para a gente poder suportar, né, essa suposta retaliação. Muitos de nós estão fazendo reparação até hoje, não dá, Sérgio? O Sérgio está fazendo reparação, eu estou fazendo reparação. Ontem saiu aí a condena de um delito que eu cometi há 2, 3 anos atrás, que eu bati um carro. Recebi o comunicado que eu fui condenado a 7 meses e alguns dias, mas para a honra e glória de Deus, foi muito pouco tempo e ainda vou poder ficar aqui tranquilo, suave, entende? Mas aí o advogado falou, se você quiser recorrer, eu falei, eu não quero recorrer, doutor, porque eu estava errado, então eu vou ter que suportar agora, pagar esse preço, vou ter que vacinar, vou ter que, sabe? Mas depois que acabar, irmãos, eu vou me alegar. E isso que eu quero deixar para você também. Só que escolha no dia de hoje. Irmão, traga realmente demandas e projetos que você precisa já de imediato, mas coisas que você pode esperar, entrega nas pés da cruz, irmão. Porque senão você vai sofrer, você vai ficar ansioso e a ansiedade é o mal do século. Amém?
Então, que em nome de Jesus essa palavra possa encontrar morada nos corações e que vocês possam caminhar de uma maneira assertiva no dia de hoje. Amém?